sempre tem um caso, alguma coisa acontecendo de muito importante para mudar a Carta Constitucional. E aí as guardas municipais, elas sempre sobreviveram, porque a proximidade é que as pessoas moram nos municípios, então a proximidade para se proteger é o conhecimento do território, isso sempre foi algo importante. Talvez se deva a isso, a sempre a existência de um corpo de segurança municipalizado? O, justamente aquela situação daquelas mudanças que nós temos assim de momentos políticos. Então, queira ou não, sempre quando nós temos um corpo que vai para o campo de batalha, é necessário que se mantenha também a segurança interna. Na ausência de pessoas que possam fazer isso, nós acabamos criando vários instrumentos. Nós criamos o guarda urbano, criamos o inspetor de quartel. Então, sim, sempre é necessário que se tenha uma força policial interna. E para a gente ver isso na atualidade, é só a gente analisar o seguinte: quando o Estado passa a não ser competente o suficiente para estar em todos os lugares e trazer a segurança para todos os lugares, o que o cidadão começa a fazer? Começa a morar em mini cidades, com muros, com cercas elétricas, com monitoramento, com segurança privada, que é polícia privada. Existem alguns condomínios que você para o teu veículo para ingressar, eles fazem uma vistoria completa para ver quem está indo, antes de autorizar você a entrar, antes de ligar para o proprietário e ver se você está autorizado a entrar. O que é serviço esse? É um serviço de segurança pública, mas agora num local fechado. Então, passa a ter a denominação segurança privada. Mas, queira ou não, lá dentro tem um policiamento todo. Então, a necessidade do cidadão é estar sendo policiado, não é só policiar a si, mas estar sendo seguro, protegido. Hoje, muitas instituições vendem a palavra sensação de segurança. Não existe sensação de segurança, existe segurança ou insegurança. Quando você entra no seu veículo, você começa a conduzir ele, você tem uma sensação de conduzir ou você está conduzindo? Perfeito. A sensação é sentar, ligar e fazer de conta que está dirigindo, não está. Então, a gente tem que começar a trabalhar a segurança pública de um aspecto mais técnico, mais sério, e não aquele negócio vender merchandising. A gente tem que vender segurança, trazer segurança, mostrar segurança. E nesse sentido, é claro que a segurança, na sua totalidade, é impossível, mas você consegue minimizar os riscos. Como é que você vai fazer isso? Através de N medidas preventivas e algumas medidas coercitivas. Assim que você consegue diminuir o risco. Então, nesse sentido, o que acontece? Nós encontramos a necessidade do cidadão sempre se sentir seguro. Você mesmo não vai parar em casa, deixar o portão aberto, a chave na ignição do carro e a porta aberta. Então, essa a questão de estar seguro faz parte do ser humano e começou na época das tribos, quando as pessoas começaram a se agremiar, a se reunir, elas começaram a ter primeiro na liderança, era o líder da tribo, era o cacique da tribo e era o chefe da segurança. Posteriormente foi necessário dividir e ele delegar este poder de polícia, esse poder de dar segurança à população para determinado grupo de pessoas, geralmente os mais fortes, os mais preparados para esse tipo de atividade. Olha só, o filósofo Hermogiano, a gente tem um pequeno delay, por isso que você acaba de falar, eu espero um pouquinho. Hermogiano, um filósofo, dizia que não há direito senão para o homem. Não existe um direito que não seja pensando no homem. Embora nós tenhamos hoje direito dos animais, tantas coisas, mas os direitos surgiram pensando dessa maneira, quando ele disse, para os homens. Então, o direito à segurança pública, ele está, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive na segurança pessoal, no artigo 3º. E toda essa história que nós começamos lá, desde das ordenações,
até a questão da família real e da chegada da família real, passando pelas constituições, aí nós chegamos em 1969, né, quando houve a união com a força pública, né, na verdade, das guardas civis e das forças públicas. E o que aconteceu com as guardas municipais à época? As guardas municipais que existiam, elas começaram a se fechar. Começaram a trabalhar em outras atividades. A maior parte em prédio, em proteção dos prédios. Então, vamos saber uma coisa curiosa. Nós temos aqui o prédio da Procuradoria-Geral do município. Nós tivemos um prefeito, anos 1968, mais ou menos, que ele decidiu construir esse prédio. Estava construindo e ele queria dar um nome ao prédio. E fez uma pesquisa na região. Entre todos os funcionários, as pessoas, ele perguntou qual é o nome que nós vamos dar para homenagear alguém. Todo mundo falou Peri Moreira. Peri Moreira era um jardineiro do Palácio 29 de Março. Daí deram o nome do edifício Peri Moreira. Posteriormente, consultando os livros idos de 1927, 1928, eu vejo o Peri Moreira, guarda fiscal de segunda classe, sendo promovido a guarda fiscal de primeira classe. Daí o Peri Moreira, ele acabou sendo promovido e posteriormente, o que aconteceu com ele? Com a mudança das instituições, nós encontramos um prédio sendo inaugurado e o nome dele sendo homenageado como um jardineiro. Daí você identifica o que aconteceu. Com a mudança, durante quase uns 30 anos depois, você já vê ele em outra situação. Ele não é mais o guarda fiscal. Ele passa agora para outra atividade. 37, os municípios acabaram perdendo a sua autonomia, se restringindo. E esse poder ficou apenas pelo poder central, ou seja, a União que tinha esse poder. Com isso, com essa perda, os municípios pequenos acabaram mudando a forma de atuar dos seus guardas municipais. E a gente só vai encontrar as guardas tentando reaparecer em alguns locais onde os municípios eram maiores. São Paulo, a capital de São Paulo, é uma curiosidade que nós temos. Se você olhar na Constituição do Brasil, Câmara, Tribunal de Contas é somente da União e dos Estados. O município de São Paulo tem o Tribunal de Contas próprio, não Isso. tem? Campinas Então, também. São Paulo e Campinas são os únicos lugares que tem. por quê? Porque eram cidades fortes que tinham o seu poder financeiro capaz de manter. Assim, as guardas também. Piracicaba, se não me engano, desde quando que ela existe? 1800 e... A Guarda Municipal? Isso. A Guarda Municipal deve ser do começo de 1900, né? Eu não sei Eu a sei data que exata, mas tem, é tem, muito antiga. tem 3 guardas no estado de São Paulo que elas conseguiram cruzar todo esse período, mas outros municípios acabaram sendo extintos, mudando a forma de atuar. Então, isso aconteceu muito, e daí em 69 aconteceu de todas as guardas civis, agora metropolitanas, as estaduais, serem abduzidas, absorvidas pela nova força policial. Até chegar numa... Oi? E isso, aí surgiu a Polícia Militar. Então, em 69, as guardas civis dos estados se juntaram com a Força Pública, as guardas municipais, muitas foram extintas, e aí surgiu a Polícia Militar. E depois, mais para frente, surgiu um decreto que só a Polícia Militar poderia atuar na área da segurança pública. Aquele decreto posterior. A exclusividade. Decreto-Lei 669, se não me falha a memória, ele traz a exclusividade do policiamento extensivo preventivo para a Polícia Militar. Isso foi em 69. Por isso, as guardas municipais foram absorvidas e passaram a se tornar polícias militares. É uma coisa curiosa. Constituição de 46, da onde que surgiu a terminologia polícia militar? Primeiro, chegando a esse aspecto. Quando nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, foi montado o Militar Policy Platoon, ou seja, o pelotão de polícia militar.
que é o exército americano, nos moldes do exército americano. Nós tivemos que adequar o nosso exército nessa mesma linha. Com isso, Piracicaba é 1903, o Felipe está falando para a gente. Isso, o guarda municipal aqui. Isso. Então, o que aconteceu? Quando nós entramos na Segunda Guerra, afeiçoados ao exército americano, criou-se esse Militar Policy Platoon. Quando nós retornamos da guerra, nós retornamos num estado novo. Agora nós tivemos justamente um golpe, etc. e tal, uma mudança toda. Toda a força de exército que veio da Segunda Guerra foi desmobilizada. Exceção à regra, o Militar Policy Platoon, que agora passou a ter o nome de Polícia do Exército, porque estamos no Brasil. Então, não é pelotão de polícia militar, é pelotão de polícia do Exército. O que aconteceu com isso? A Constituição de 46 autorizou os estados a criarem as suas polícias militares como força auxiliar do Exército. Os estados nem todos criaram. Rio Grande do Sul manteve aquela mudança de 1905 dos batalhões que se reuniam em brigadas e eram conhecidos como brigadas militares. Em 1905, na reorganização das polícias do Brasil, essa brigada militar perdurou o nome e o Rio Grande do Sul manteve o seu nome. Chegou a Constituição de 88, o Rio Grande do Sul manteve o nome. Os outros estados fizeram diferente. Ao invés de manter o nome Brigada Militar, ou Força Pública, ou Guarda Civil Metropolitana, eles pegaram, até 1969, mantinham as suas nomenclaturas normais. Em 69, quando trouxe exclusividade apenas para uma instituição policial, os outros estados passaram a mudar para a Polícia Militar. Agora, não por ser subordinado ao Exército, mas sim porque tinha exclusividade no policiamento. Após 70, nós encontramos, em 1970 a 1986, a exclusividade do policiamento para as polícias militares. Em 1986, nós começamos a encontrar em todo o Brasil uma certa necessidade, aquela que você comentou recentemente, do cidadão encontrar a polícia para policiar o cidadão e trazer a segurança ao cidadão. Nós tínhamos, então, não falando mal de nenhuma instituição, mas é um momento histórico do Brasil onde nós tínhamos uma força policial de repressão, uma força policial que representava o poder do Estado e poder de Estado, que era diferente do que a sociedade precisava. A sociedade precisava de uma polícia do cidadão. Com isso, começou a se pensar em recriar aquela guarda municipal de 1831, aquela guarda civil metropolitana de 1905, e assim por diante. Aquela guarda cívica de 1889, aquela guarda urbana de 1866, pensou em se recriar essa instituição voltada ao cidadão. Com isso, algumas forças eram favoráveis à criação, a Guarda Municipal estava num patamar equilibrado, junto com as outras instituições. De repente, ela foi refutada e virou apenas um parágrafo, sendo uma facultas agendi, uma possibilidade do município constituir ou não. Lembrando uma coisa, como os municípios até então não existia o Fundo Nacional de Segurança Pública, não recebiam recursos financeiros para investir na segurança pública, eles falavam, não é competência minha, não é minha atribuição, é atribuição do Estado, porque já tinha histórico do período de 69 até 88, e ainda tinha aquele detalhe, se eu vou investir, eu quero ter o retorno financeiro. Somente depois de 2001, com a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que os municípios começaram, entre aspas, não são os municípios, os governantes começaram a enxergar na segurança pública não apenas uma entrada de dinheiro, de recurso, mas uma necessidade de atender ao público, porque o Fundo Nacional de Segurança Pública trazia como uma das premissas instituir as guardas municipais e focar ações voltadas justamente
a redução da criminalidade, etc. e tal. Não falava no combate à criminalidade. Então mudou a palavra, uma questão de semântica, mas passou a ser mais plausível para alguns doutos senhores. Olha só, na